É no município que a vida acontece, que os problemas brotam, e teoria e prática se juntam e se tornam a mesma coisa. Não há tempo da gente ficar discutindo muito autores e rótulos ideológicos. A gente precisa de apresentar propostas concretas. O pragmatismo é um imperativo. O posto precisa de médico. A água tem que estar limpa. O povo precisa de emprego. E o esgoto tem que estar tratado. Toda a realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. A eleição municipal é pautada por respostas práticas, então fica muito difícil você dissociar a prática da filosofia política. A prática, a proposta concreta, ela nos permite viver uma experiência ideológica. E essa experiência nos induz uma reflexão ideológica. E essa reflexão ideológica nos abre a possibilidade de alguma identificação com o autor, leitura ou alguma teoria política. Por exemplo, o PIB de uma cidade no interior que nos últimos 20 anos permanece estagnado, o gráfico é quase uma linha reta, a gente não precisa falar sobre mão invisível do mercado na eleição municipal. A gente tem que propor de maneira concreta. E quando a gente propõe que a prefeitura tem que ter um processo ativo para atrair e incentivar a vinda de cadeias produtivas complexas, a gente traz no bojo dessa proposta também a identificação com alguns projetos e pensamentos econômicos. A eleição municipal é a eleição mais próxima da nossa realidade. Por isso que ela é a mais importante. Ela ajuda demais a embasar a próxima eleição que vai ter daqui a 2 anos para o governo federal e do estado. Primeiro porque os grupos organizados em partidos, nessas instituições, essas ferramentas legais que a nossa democracia permite, elas conseguem de maneira orgânica, organizando e ouvindo a população, ecoar a sua mensagem para as próximas eleições. Além disso, a eleição de vereadores e prefeitos é fundamental para apoiar e ajudar os candidatos de daqui a 2 anos, a governador, a deputada, a presidente, terem os votos para conseguir se eleger. É interessante notar que a dinâmica da eleição nas cidades pequenas é um pouquinho diferente da dinâmica das eleições das cidades grandes. Por exemplo, no interior, o voto não é só um voto, o voto é um vínculo. Para você mudar aquele voto, eventualmente você tem que estremecer um vínculo para criar um outro vínculo. E isso dá um trabalho que só vídeo editado e um bom material chegando na mala direta da pessoa não é o suficiente para você conseguir. Se o vínculo é afeto e o afeto fica em alta, isso reduz um pouquinho o poder massacrante e esmagador do dinheiro e do poder econômico. Isso você consegue sentir nas grandes cidades de maneira mais expressiva, que para você ter uma candidatura você precisa de chegar em mais pessoas do que o seu corpo consegue aguentar. Então você precisa de mais dinheiro para você ter uma estrutura de campanha. É muito importante que as lideranças que trabalham com a eleição nas grandes cidades troquem ideia também com as lideranças que trabalham com a eleição no interior. Eu tenho certeza que apesar da dinâmica ser um pouco diferente, muitos trabalhos e muitas ideias podem ser adaptadas e reaproveitadas de maneira que a gente consegue fazer uma eleição mais dinâmica e mais proativa. É nesse processo de trocas de experiências eleitorais e programáticas que é indispensável o processo de democratização dos partidos, que vão deixando cada vez mais de ser partidos de capitais e possam também buscar quadros do interior para compor as diretorias executivas, estaduais e nacionais e que possibilita essa oxigenação de ideias. Pessoal, a gente tem que lembrar que na democracia, e lá no início da Constituição isso já está claro, o poder emana do povo. Isso também é uma responsabilidade muito grande para a gente, porque quer dizer que as soluções têm que emanar também do povo. Nós temos que nos reunir, trocar ideias dos nossos problemas, desenvolver possíveis soluções, debater as diferentes propostas de soluções, ficar com a mente aberta para quando a gente ouvir um argumento melhor, a gente aperfeiçoar a nossa proposta e depois que a gente tiver um grupo coeso em torno dessa pauta específica, a gente propor e apresentar essa pauta. Cabe agora esse grupo de pessoas pressionar pela sua execução e o mais importante, avaliar a execução e fiscalizar também a execução dessa proposta. A gente pode apresentar a proposta de maneira direta ou indireta. A direta é apresentando a candidatura. Junto com o seu grupo, vocês escolhem quem vai ser o candidato e de maneira direta vocês põem essa proposta para ser avaliada pela população. Caso a população ache ela interessante, depois de muito debate, a população vota e aprova a sua proposta nas urnas para ela ser executada como um plano de governo. Você também pode apresentar essa proposta de forma indireta, você fazendo parte de uma ONG, de uma associação, vocês elaboram uma proposta e apresentam para a Câmara de Vereadores, para a Prefeitura, para o governador, para o presidente. Além disso, você também como cidadão individual, você pode fazer proposta. Mas vale a gente lembrar que quanto mais gente associada, maior o poder e a potência dessas propostas.
Bom, a gente viu que depois de apresentar a proposta, a gente tem que cobrar a execução e fiscalizar. E como que a gente faz isso? Também pode ser de maneira direta e indireta. A direta é através dos partidos políticos, das entidades, das ONGs do terceiro setor e pode ser feito também de maneira individual. A questão é que, independente de qual for ela, o Ministério Público tem que ser provocado toda vez que a gente identifica alguma ilegalidade. Podemos também cobrar e fiscalizar de maneira indireta, cobrando o feedback dos nossos vereadores, apresentando para ele algumas denúncias, algumas suspeitas, e também apresentando aos órgãos competentes, como os conselhos municipais, estaduais. Os conselhos são muito importantes também para acolher as sugestões e as denúncias e a apresentação de propostas, tanto também para fiscalizar a execução desses planejamentos. Com tantas possibilidades que a gente viu aqui, o que não pode é ficar parado, passivo. No buraco atual que o Brasil está, de pior crise econômica e social da sua história, só escolher o bom candidato e ir votar no dia já não resolve mais nada. A gente agora tem que participar diretamente das nossas instâncias. Então, se candidate. Se você tem certeza que você não quer se candidatar, procure os grupos que estão se organizando para apresentar candidaturas. Leve as suas ideias, ouve as ideias dele. Se você ainda não definiu um grupo ou candidato, vá em todos, ouve todos, a diversidade de ideias, contrapõe as ideias e depois participe de um grupo. Se você não tem muita afinidade para desenvolver um projeto de cidade, de estado, de governo através dos partidos, você pode procurar os movimentos sociais para uma pauta específica, segmentada. São várias as causas e várias as demandas da nossa população. Você só precisa saber aquela que você se identifica mais e participar ativamente. Resumindo, no sistema político atual do Brasil, a gente só consegue melhorar de maneira eficiente as nossas políticas públicas se a gente participar. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado por ter visto outro vídeo até o final. Se você já se inscreveu, já ativou a notificação, vamos comentar, discutir, debater o que você acha desse tema, como é que está a eleição aí na sua cidade, tem bons candidatos? Você já pensou em se candidatar? Vamos trocar ideia, vamos aumentar esse espacinho nosso aqui. Compartilha nosso conteúdo também, joga lá no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no Facebook. O importante é a gente tentar crescer esse nosso canalzinho aqui e chegar no máximo de pessoas para implementar o nosso bate-papo. Muito obrigado!